Fala galera, mais um Planicast. Eu sou o Renato, tô aqui com Gus Barros. Vamos que vamos, mais um. E hoje a nossa convidada é a nossa coordenadora de fitoterapia, Sula de Camargo. Su, obrigado pela presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês e vamos lá então. Su, começa se apresentando, falando um pouquinho. A gente sempre pergunta por que da área, né? Então, por que nutrição? Já fala um pouquinho de você, do seu currículo, da sua história. Bom, então eu sou nutricionista. Na verdade, a nutrição não entrou assim de cara na minha vida. Eu comecei fazendo medicina veterinária. É mesmo? Fiz um ano, Olha depois muitas coisas aconteceram, tive que migrar e estudando um pouquinho, entendendo um pouco sobre cada profissão, a nutrição acabou me interessando e fiquei entre biologia e nutrição e parti para a nutrição. Acho que foi a melhor escolha e assim entrou, né, a nutrição na minha vida. E aí se encontrou? Aí eu me encontrei já desde o primeiro ano e gostava bastante, tinha muito interesse pelas aulas, fiquei bem encantada, seguia mais ou menos um pouco algumas disciplinas da veterinária. E eu gostava muito, comecei a ser monitora de algumas disciplinas que eram chatas, fisiologia, patologia, bioquímica, né? Então foi bem legal. Depois continuei estudando, a gente nunca para de estudar, continuei, fiz, acho que hoje já devo ter aí uns 6 cursos de pós-graduação, mais mestrado, e a gente não tem como, né, na nutrição, nessa área da saúde, estar sempre estudando. Então foi nesse caminho. E a fitoterapia, quando que entrou aí na sua vida? Nossa, a fito foi interessante. Eu me formei em 2004, acho que em 2008 para 2009, comecei a estudar um pouco fitoterapia, que estava naquele auge, começou Caralluma fimbriata, começaram umas modas, né, da fitoterapia, mas na época eu comecei a estudar mais os chás, as infusões, decocções, macerações, e depois de um tempo, eu trabalhava numa clínica escola também, orientando os alunos, né, atendendo como nutricionista e orientando os alunos dos estágios. Eles também perguntavam muita coisa, então foi crescendo aquele interesse em orientar de uma forma segura também a pressão, que a gente sabe que apesar das pessoas acharem que é da natureza não faz mal, né, a gente tem muitos riscos, né, essa premissa é bem equivocada. Então, a gente tem muitos riscos e começou assim. E na época, a minha coordenadora me falou, preciso de você. Você vai ter que dar um curso para mim, você vai dar um jeito de dar um curso numa instituição X de fitoterapia. Só que aí não era só chá, né? Aí era fitoterapia mesmo, na sua grande complexidade. Foi um mega desafio. Eu me lembro que foi bem no mês do meu aniversário. Eu passei, assim, o mês inteiro estudando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, saía do serviço. Foi uma loucura. E aprofundando, né? E dei o curso, foi bem legal. E daí não parei mais na fito. Usando na prática clínica, orientando também os alunos, né? Na época que estagiavam ou em outros ambientes, né, que a gente tinha para compartilhar e até hoje, agora mais na docência, né, mas até hoje com a fito aí à frente. Mas até pouco tempo atrás, a fito não era reconhecida, né? Só em 2007. Como é que foi isso? Como que foi para você isso? Assim, tipo... Em 2007, o CFN lançou a 402, né, a resolução regulamentando a fito. Então, a gente já sabia que dava para trabalhar, começamos a ter um olhar, né, diferente, porque até então a gente nem pensava em fitoterapia exatamente por isso. Mas como em 2007 teve uma regulamentação, já fortaleceu um pouco. E aí, aos poucos, né, vieram as discussões dessa área como uma ferramenta para complementar a atividade profissional, né, ali a intervenção dietoterápica. Então, foi crescendo o interesse. Foi. Por que a fitoterapia tem que ter... Eu vou fazer uma pergunta, eu sei a resposta, mas eu queria que você desenrolasse. Por que a fitoterapia tem que ter uma chancela especial? Tá. Por que o conselho Ótima exige pergunta. isso? Porque, Gus, é uma área tão complexa. Às vezes as pessoas não têm o conhecimento da complexidade ou quando tomam tem contato, veem que é algo bem complicado. Primeiro que na graduação a gente não tem formação, né? São raras as faculdades que conseguem colocar na grade a fito e quando tem, ela é muito incipiente para a complexidade. Então, se a gente for pensar
as possibilidades, quantas plantas medicinais, cada planta com a sua característica de fitoquímicos. A ação desses fitoquímicos, uma ação farmacológica, né? E, ao mesmo tempo, dependendo de como for utilizada, não vai ter ação farmacológica. Então, saber usar, qual que é a dosagem, que forma utilizar. Então, vou dar um exemplo que eu acho que representa muito bem. A gente pega lá o famoso chá verde, né? A Camellia sinensis, que é a nomenclatura científica. Dependendo de como ele for usado, a gente pode ter uma ação farmacológica ou não. Então, eu tenho vários produtos. Eu tenho o extrato 5:1, extrato 3:1, extrato padronizado num determinado marcador. Pode ser uma tintura, pode ser uma alcoolatura. Então, é muito complexo. E você entender quais são os parâmetros farmacocinéticos, como isso se dá, isso na faculdade a gente não tem, pelo menos até o momento, né? Então, por isso que há uma preocupação do Conselho Federal em proteger a população também, né? De profissionais que não estejam aí devidamente habilitados para prescrição, né? Mas, na realidade, se a gente parar para analisar, de forma empírica, os nossos avós, nossos bisavós, nós somos do Brasil, né? Onde os indígenas, índios, né? Sempre existiu esse, toma tal... Toma Sim. isso, põe aquilo, passa aquilo. Sim. Como que é? Puta, eu nunca me esqueço. Minha avó, uma vez, eu era pequeno, a gente passando embaixo de uma árvore, acho que era pata de vaca, Pata de vaca. Ah, isso aqui é bom para diabetes. Conhecimento popular, né? E ela tá certa, se for a pata de vaca certa, o problema é aqui no Brasil que tem as falsas, né? Que é a Bauhinia forficata. Realmente, a gente tem o conhecimento popular, que é super importante. Temos o conhecimento empírico também, né? Do achismo ali, que deu certo, funcionou. Deu certo. Exato. E essas informações, esses conhecimentos, eles dão origem ao que a gente chama hoje de uso tradicional reconhecido. Que a Anvisa também permite, né? A comercialização de produtos com essa base, que não vão ter estudos científicos, mas vem, né, de uma sistematização exatamente desse raciocínio. Tem alguns critérios específicos para ser considerado uso tradicional reconhecido, mas tem o outro lado da fitoterapia que é com base em evidência científica. Essa utilização da fito com base no uso tradicional reconhecido são para doenças de baixa gravidade, autolimitantes. Então, vão ser coisas mais simples, né, não tão complexas. Pontuais, exato. Né? Um efeito mais brando, na maior parte das vezes, tem suas exceções, mas vão ser situações ali bem restritas, bem limitadas. Mas, além disso, a gente tem todo o outro leque, que é a tal da evidência científica, né? O que vem aí desse outro campo, falou agora, né? Eu lembrei também, né? Grupo do WhatsApp, tá? Meu pai estava no grupo do WhatsApp e estava ruim de estômago, né? Tadinho. Aí um tiozinho mandou para ele assim, toma chá de guaçatonga. Aí ele veio falar pra mim, eu falei, não sei o que é isso, não toma isso daí não. Cuidado, né? Aí ele resolveu comprar. Falei, nossa, eu tô me sentindo bem pra caramba. Caseárias silvestres, né? Guaçatonga. E aí depois eu fui descobrir, falei, caramba, ele tinha razão. Tá? Mas hoje usa mais tintura, né? Acho que é mais efeito. Mas ele toma um chá de guaçatonga combinado, né? Maitenus é a planta de referência, né? Que é a espinheira santa. Mas tem muitas plantas. E dependendo também, às vezes, pro sintoma que ele tava, não deveria ter nenhuma doença de base grave, né? Falou, às vezes quebra essa galho forma, ali, né? Isso. Mas ele já depois na cabeça, né? Vou arrebentar hoje. Vai tomar chá de guaçatonga. Beber, comer. Às vezes tem algum raciocínio ali meio, né? Mas é muito interessante, porque na realidade o conhecimento dessa área ainda é bem pequena aqui no Brasil. No Brasil e no mundo, acho que talvez. Né? No Brasil, a gente tem a dificuldade do investimento nas pesquisas, né? Tem muitas universidades pesquisando, pesquisas sérias, né? Até de identificação e tudo mais, e as outras etapas, mas realmente, no Brasil, a gente tem pouca pesquisa, e no mundo também. Se for comparar a produção científica com um suplemento, né? Que vai gerar ali, depois de uma boa comercialização, o próprio medicamento, os estudos com medicamentos são mega trials, tem, né, estudos gigantes, comparando, realmente a gente tem uma produção científica ainda baixa, né? Ô Sui, como você estudava e organizava o conhecimento quando você se formou, ou antes da regulamentação de 2007? Que você em falou? fito, especificamente? Em fito, especificamente. É uma área complicada, né? Puxando já esse gancho aí, a gente tem que tomar muito cuidado com a fonte das informações, porque tem informações, às vezes, sem fundamentação nenhuma. Então, a gente tem que ir nas escolas, buscar, né, informações das escolas de referência, os autores que são referências nessa área, e buscar as mesmas bases de dados científicas que a gente utiliza para as nossas outras pesquisas na nutrição, na saúde, também buscar esse tipo de informação. Mas tendo cuidado que na fitoterapia a gente tem algumas peculiaridades. Então, eu vou estudar
uma determinada planta para uma finalidade terapêutica, eu tenho que saber direitinho. Quem que é a planta? Será que esse nome popular que estão usando se refere à planta que realmente eu estou pensando? Porque isso também é um problema. Eu tenho uma nomenclatura científica que ela é internacional, mas o nome popular, haja vista aqui no Brasil, né? A gente chama um monte de coisa de erva cidreira, um monte de coisa de erva doce. Quem que é a planta que a gente está falando? Então, essa questão de sistematizar a informação para o estudo com nomenclatura botânica. Qual que é a parte da planta? Dependendo da planta, a casca tem uma ação, né? Então, ela vai ter uma ação em sistema nervoso simpático. A flor tem uma ação em sistema nervoso, só que ele vai aumentar o sistema GABAérgico. Então, ele vai trabalhar com uma ação totalmente contrária. Então, eu tenho que saber qual que é a parte da planta, né? O estudo vai me mostrar, se for com base em evidência científica, que tipo de produto que foi usado, qual foi a concentração, teve uma padronização ali do produto para entender essa questão da concentração, porque quando eu vou replicar, não é a mesma coisa. Às vezes o estudo conseguiu o efeito com uma dose X, eu uso X dividido por 5, muito provavelmente não vou ter aquele efeito, né? E um outro ponto na fito também, que é importante nisso que você está falando de sistematizar o estudo, é não entender só os aspectos de eficácia ou de efetividade, né? Mas também de segurança, porque às vezes a planta ela tem uma indicação boa para aquilo, ela tem eficácia para corrigir aquele distúrbio X, só que ela não é segura. E isso é um problema, porque aí você tem casos de lesão hepática, você tem casos graves, inclusive, com necessidade de transplante. Caramba! Então, eu acho que essa sistematização é super importante, mas conhecendo os pontos, né? E um outro ponto que a gente fala bastante na pós também, não adianta também só ficar no estudo. Porque na vida real, aquele tipo de produto, às vezes, não está aqui no Brasil. Então, como que a gente faz essa extrapolação, né? Então, tudo isso também a gente tem que... Não, só aproveitando, o Brasil é o lugar no mundo mais forte para fitoterapia, ou Europa. Porque Estados Unidos a gente não tem muito, né? Mais farmácia lá, coisa mais... Sim. Lá na Europa, tipo, a Europa Oriental, a Alemanha, o pessoal tem... A Alemanha é muito forte, né? Em fitoterapia. A própria Ásia também, né? Tem muita utilização. É que cada um ali com a sua característica, né? Aqui a gente estuda, pelo menos na nossa pós aqui, a gente optou por um modelo com base no modelo biomédico. Então, a gente também tem isso. Puxando o gancho nessa sua fala, né? A fitoterapia com base em outras racionalidades em saúde. Então, você tem, por exemplo, a medicina Ayurveda usando a fitoterapia, mas num outro contexto, num outro paradigma em saúde. Você tem a medicina chinesa usando a fitoterapia também num outro contexto. A homeopatia usa plantas também, né? De uma outra forma. E a antroposofia também, mas com uma base, né? Um desenho, um paradigma totalmente diferente. Então, o Brasil ainda precisa crescer muito na utilização. Acho que em 2006, com a Política Nacional, a PNPIC, ajudou a dar um impulso, né? Com os investimentos financeiros também, então ajudou a dar um impulso. Mas eu acho que ainda eu não sei te dizer estatisticamente, mas a gente ainda caminha a pequenos passos. Financeiramente, por exemplo, um programa de governo seria bacana, né? Com certeza. Para a população, sei lá, se a gente tivesse algumas iniciativas... vamos pôr assim, entre aspas, que chegasse mais fácil na mesa do consumidor, né? Sim. Impostos, né? Uma série de incentivos. Hoje o SUS tem lá no Rename, naquela relação nacional, né, de medicamentos essenciais, acho que são 11 fitoterápicos que podem ser, inclusive, distribuídos, né, para os pacientes, ainda muito vinculado ao médico, análise de, né, claro, diagnóstico, né, e algumas outras necessidades ali documentais. E aí nós temos ali aqueles 11 fitos disponíveis que já é um começo, né? Já ajuda um pouquinho. Só que não chega também em todo mundo, porque depende muito da prefeitura direcionar, né, a compra daqueles fitoterápicos. A gente tem alguns incentivos para pesquisa. Tem uma relação que é o ReniSUS, que são as plantas de interesse para o Brasil. Legal. E que o ideal é que a maior parte sejam plantas nossas, para que a gente também consiga, né, toda essa cadeia, incentivar essa cadeia. Mas falta incentivo. E puxando um ganchinho só para eu não esquecer, há uma premissa também meio equivocada de que fitoterapia é muito mais barato, né? O tratamento com fitoterápico é muito mais barato que o tratamento convencional, com medicamento alopático. E nem sempre. Dependendo do produto, a gente vai ter um tratamento muito mais alto. Por quê? Porque você concorre com um sintético que é vendido... Escala, né?
Então, tudo isso a gente tem que pôr na balança, né? E aí também, será que a gente precisa usar essa versão, né, esse derivado vegetal? Não dá para usar um outro produto mais em conta da fito? Então, tudo isso é... Então, mas eu digo assim, como o Brasil é um país tropical, né? Que tem uma diversidade... grande, né? A gente tem a maior diversidade, de plantas, sim. Você tem Cerrado, você tem, né, Amazônia, você tem... Tem muita ter planta. Muita coisa que você acho que nem conhece. Sabe ainda, né? A maior parte das plantas a gente ainda não conhece. Não sabe qual é a finalidade terapêutica. Eu ia perguntar exatamente isso. Que eu tenho a impressão que a fita é uma área infinita, na verdade. Assim. A gente não deve conhecer em teoria muita planta. sim. Mas o problema é investimento para pesquisar, né? Muita coisa nossa a gente nem conhece do Brasil. Né? Nem conhece. E você falou de medicina ayurvédica, homeopatia, tem várias derivações, né, Su? Assim, até aromaterapia, florais. Sim. Isso é tudo fitoterapia, de certa forma. Entra numa outra categoria, mas o raciocínio é esse mesmo, vem de planta, né? É que como tem as definições ali específicas, então, por exemplo, a aromaterapia, que inclusive no nosso curso de pós a gente tem, né, 2 módulos voltados para aromaterapia. O que se utiliza? Os óleos essenciais das plantas medicinais. Então, vem das plantas medicinais, mas entram ali num contexto, né, uma questão mesmo conceitual de como é aquela terapêutica, né, a aromaterapia em si. Mas está ali, vem tudo da plantinha, vem tudo do mesmo lugar. E tem evidência de qualidade? Tem, aromaterapia tem muita coisa, A gente tem ainda numa ordem crescente, né? Vem aos poucos crescendo. A aromaterapia também a gente não vai encontrar um volume gigantesco de produção científica, mas hoje a gente já encontra muito. Então, você pega uma pesquisa lá com lavândula, nossa, você tem estudos interessantíssimos, menta piperita. Então, pega a Lancet lá, a Lancet em 2020 foi uma que trouxe ali como first line de tratamento para síndrome de intestino irritável, o óleo essencial da menta piperita, que a gente usa tanto na fito, como poderia usar, né, na aromaterapia. Então, nossa, cada vez mais a gente tem acompanhado as publicações. Uma coisa que eu até já comentei com você, Su, é sobre chás, né? Você até falou no começo um pouquinho, mas eu sinto que está crescendo muito a utilização. Sei lá, pode ser um feeling errado, assim, mas está crescendo muito a utilização de chás e de pessoas propagando informação sobre chá e buscando, enfim. Sim. Isso é muito bom, porque é um resgate também, né, do que as avós, as tias, as outras gerações faziam e que funcionam muito bem para sintomas mais brandos, né, doenças autolimitantes. A gente tem que resgatar mesmo. Porque hoje, qualquer dorzinha, o paciente vai na farmácia e compra um analgésico, né, por conta própria, um anti-inflamatório. E algumas coisas mais tranquilas, o fito o chazinho vai resolver. O que a gente tem que tomar cuidado são esses conhecimentos equivocados, né, sobre a utilização dos chás, que eles não fazem mal, que eles vão ser bons para... De qualquer jeito. De qualquer forma, né? Que não tem uma forma... Bem no final. Exato. Não tem uma forma certa, né? Cada planta tem uma forma de preparo. Ou é infusão, ou é decocção, ou é maceração. Tem o tempo. Então, o tempo, ele faz tanta diferença para a gente conseguir ali a classe de fitoquímico, né? O fitocomplexo ali que interessa. Então, tem alguns equívocos, mas é um ponto muito positivo que as pessoas estão abertas para buscar também, né? Essas opções na forma de chás. Legal. Né? É que é difícil achar essas informações, né? Ainda é muito... Sim. Tá muito... Sim. Vamos pôr assim, tá muito no mundo acadêmico, né? Não tá muito pro conhecimento. Muito fechado, isso eu queria né? dizer, né? De repente, essas informações, se chegam de uma certa forma pro conhecimento público, ajuda em popularizar, algumas situações, né? tá? Sim. Para o cara não tenha que, de repente, procurar até o SUS. Sim. Isso aqui dá para nessa situação. É que isso aqui é difícil, política de saúde é complicado, né? Você falar, a própria educação, né, em saúde, porque isso as unidades de saúde poderiam trabalhar, se tivessem também tempo, equipe, né? Porque tem uma série de problemas, mas é educação em saúde, instrumentalizar a população para que ela consiga identificar. E esse é o ponto-chave, porque essas plantas, eles têm acesso. Tem até um programa do governo que chama Farmácia Viva, onde se tem, né, a plantação das principais plantas ali que são possíveis, mas que são de interesse daquela região, dependendo da situação. A própria farmácia, né, que tem ali uma estrutura de farmácia, produz uma tintura, produz um outro derivado ali interessante para ser utilizado, mas a instrumentalização para que o cidadão, né, o indivíduo, identifique ali a necessidade, o que ele pode usar, isso seria fundamental. A fitoterapia nasceu como? Como que...
Quando que de repente o ser humano em algum momento falou assim, planta me resolve o problema? Então, sempre teve, né? Nessa história da tentativa e erro, né? Você até falou dos indígenas, é muito da tentativa e erro, da sobrevivência mesmo da humanidade. Então, foi identificando que consumindo aquela planta daquele jeito ou não, né? Ouviram que de um jeito matava. Morreu, esse não dá. Esse morreu. Não, risca esse. Desse jeito não vai dar, né? Exatamente isso. Então, acho que foi nessa crescente mesmo, né? De sobrevivência. E na época, sei lá, 100, 200 mil anos, a gente não tinha a ciência aí por trás, né? Sistematizando todas essas informações realmente. E hoje, assim, existe esse movimento do resgate, né? Do resgate do que já se fazia. Sim. Su, a gente estava recentemente estudando cannabis medicinal para ver se, sei lá, se tinha algum sentido e a gente conseguia formatar isso em um produto. Você tem alguma opinião a respeito de cannabis medicinal? Polêmico, hein? Bom, não é muito a minha praia, não é uma área que eu estudo, né? Cannabis, até porque também não é uma possibilidade prescritiva para o nutricionista. Não sei nem se na fitoterapia a gente tem algum produto como o fito. O que a gente tem são as substâncias isoladas, que são comercializadas como medicamento e que tem uma série de pesquisas, né, interessantes. Mas na fito mesmo a gente não teria um derivado vegetal, por exemplo, um extrato de cannabis que, né, pudesse ser utilizado na fitoterapia. Mas eu acho que, assim, é uma planta que a gente tem que aproveitar o máximo que ela pode dar, né? De substâncias aí para as demandas clínicas tão importantes e que muitas vezes não conseguem, né, pela medicação sintética, pelos medicamentos convencionais, uma resposta adequada. Então, eu acho que tem que pesquisar mesmo, tem que, né, se tiver comprovação que realmente é uma saída, um caminho interessante, tem que ser utilizado, tem que ser liberado, né? Qual que foi sua última planta, assim, descoberta mais legal que você viu, assim? Poxa, acho que a que mais, assim, tem me chamado a atenção, que é mais recente, é a Nigella sativa. Inclusive, no grupo de estudo, nós fizemos, né, um grupo para falar sobre ela. A gente ainda precisa entender muito a questão do controle de qualidade, principalmente no Brasil, dos produtos que estão chegando. Mas as pesquisas clínicas com a Nigella têm mostrado resultados bem legais. E a Nigella a gente chama de cominho, né, um cominho preto, que é usado como especiaria em outros países, principalmente, né, em algumas regiões da Ásia. E ela tem mostrado resultados bem legais. Então, algumas contribuições em alterações metabólicas que contribuem com o emagrecimento, melhor controle glicêmico, que é o ponto forte dela, né? Dislipidemia, reduzir um pouco aquela inflamação crônica de baixo grau, estresse oxidativo. Tem sido pesquisada na COVID, tem vários estudos mostrando uma redução significativa de interleucina 6 nos pacientes e outros marcadores. Então, é uma planta que tem chamado a atenção, né? A parte, principalmente estudada, é a semente, mas o gargalinho aqui pra gente, eu acho que é a qualidade ainda, né? Porque as principais formas de utilização são a droga vegetal, a droga vegetal que é o pó da semente, o óleo fixo, não o óleo essencial, apesar que a timoquinona, que é um dos representantes dos óleos essenciais, também tem bastante pesquisa. E começa um pouco agora o extrato seco, mas a gente ainda não sabe muito bem qual que é a melhor forma, né, desse extrato, que padronização, quantos por cento, se é seguro, se não é. Até tem no mercado, né? A gente tem 2 padrões aí de extrato seco, mas a gente tem que avançar um pouquinho. Engatinhando. Eu lembro que você falou uma coisa interessante agora. Eu lembro quando a cúrcuma, né, surgiu. Nossa. Então todo mundo começava a fazer aquela comida com cúrcuma, o arroz estava amarelo, o frango estava o dente amarelo, né? Porque tava todo mundo. Porque as pessoas achavam que era simplesmente pegar lá o pozinho lá do saquinho, meter cúrcuma e tá tudo certo. E comer o dia inteiro, né? E aí, na realidade, não é assim. Infelizmente, se fosse são assim... essas extrapolações que eu acho que são perigosas. Quando se coloca... Porque tem os dois lados. A gente falou de educação, né, em saúde, que é super importante levar essa informação para a população. Mas, às vezes, a forma como chega... o estrago é tão grande, porque se ela for usada de forma equivocada, a cúrcuma também pode trazer grandes problemas. A gente não fala, né, muito. Até pouco tempo, a gente ia nos congressos, né, de fito ou de alimentos funcionais, dessas áreas mais assim, voltadas, né, para esse tipo de produto. A gente via lá os palestrantes falando, gente, tem muita publicação, mas vamos ficar atento. Até esse ano, a gente tem 90% de publicação em estudo pré-clínico. Então, tem um hiato muito grande, né, de um estudo pré-clínico para
o estudo clínico e depois a vida real, porque mesmo no estudo clínico está tudo muito ali Controladinho, controlado, né? né? Tem que ser assim. Então, a gente tem que tomar cuidado. E aí, entender também como que isso está repercutindo nos estudos com humanos, de que forma, como que usa, né? Quais são os riscos, quais são os possíveis aí efeitos que a gente pode esperar. Risco de toxicidade, porque a cúrcuma também. A cúrcuma a gente tem risco também de lesão hepática, ninguém fala. A gente tem muitas queixas dos pacientes com dor gástrica, né? Dor gástrica também é muito, muito comum, dor abdominal. Então, mas ela não é utilizada para diminuir alguns transtornos gastrointestinais? Sim, mas a gente tem que pensar como que ela está sendo utilizada, quais são as doses. Então, tudo tem que ser olhado com muita calma. Essas extrapolações, elas são bem perigosas. Né? Os fitoterápicos, eles têm efeito crônico ou... Aliás, eles têm efeito agudo ou só crônico? Eu vejo muita gente falando de shot... São coisas tão polêmicas, né? Então, se vocês também querem complicar a minha entrevista, vamos no mais polêmico de todos. Então, tem as suas utilidades, né? Essa é uma ótima pergunta. Então, tem algumas coisas, por exemplo, se a gente pensar nos shots para sintomas dispépticos. Dependendo da causa ali daquele sintoma dispéptico, o shot até vai trazer um conforto, né? A gente vai pensar ali em alguns mecanismos de ação específicos, mas vai trazer uma ação. Agora, vamos pensar no shot, vamos pensar na cúrcuma, que é um dos que é utilizado aí no shot, com algumas outras coisas. E vamos pensar num controle glicêmico. Um efetivo controle glicêmico. A gente tem estudos clínicos com cúrcuma mostrando, né, auxílio nesse controle glicêmico. Esse uso pontual ali, nessa forma de utilização, muito provavelmente ela não vai trazer uma repercussão clínica significativa. Primeiro porque eu preciso ter aquele curcuminoide circulando, eu tenho que ter uma quantidade ali circulando, ela tem que estar distribuída nos tecidos para depois ver o que vai sobrar, que vai chegar nos alvos, nos receptores. E tem uma quantidade mínima ali que os estudos têm mostrado que vão implicar numa resposta melhor. Então, dessa forma, o shot não vai funcionar. Então, a gente vai ter que ver para quê, né? Qual que é a finalidade. Às vezes, é um paciente com uma hipossecreção gástrica, você tem alguns shots ali que vão pontualmente ajudar numa liberação maior de HCl lá pelas células parietais, na glândula oxíntica. Ok, algumas coisas pontuais. Mas não vai ser para tudo, né? Entendi. E tem planta, só continuando esse teu raciocínio, que é super importante. Você só vai ter efeito depois de 2, 3 meses. Então, às vezes 4 meses você começa a ver uma resposta, e não eu que estou dizendo, o estudo clínico que mostra, né? Então, quando ele faz a análise ali da dose e do tempo, né, de quando que os desfechos começam a aparecer, às vezes isso vai demorar 2, 3 meses para ter uma repercussão. Legal. Então, às vezes, uma intervenção pontual. E essa moda, né? Hoje toma isso. Não, amanhã toma aquilo. Porque sai hoje no Instagram uma coisa. Aí, tem paciente que vai... Todo mundo começa... Era igual o Globo Repórter, né? Que era de sexta-feira. Falava de uma planta ou de um alimento. No outro dia não tinha no mercado. Não tinha no mercado. Aí, na sexta-feira que vem, que era um outro Globo Repórter, era outro alimento. Aí, já esqueciam desse e entravam no outro. Então, assim... tudo tem que ter uma continuidade. Tudo bem que em fito também a gente tem a questão da adaptação do organismo àquela planta. Então, a gente trabalha com alguns ciclos, né? A mudança da planta para continuar com o efeito. Mas tudo tem que ver o que a ciência está dizendo, né? Não pode ser assim empírico, uma coisa meio... E existe, entre uma mistura de plantas... situações que uma mata a outra, tipo, uma tira o efeito da outra ou potencializa o efeito da outra? Ótima pergunta. Tem que são as interações, né? Isso é muito comum. Dependendo dos grupos químicos ali, das classes químicas, a gente pode ter problema. Por exemplo, tanino e alcaloide é muito comum. Quando você mistura plantas, né, que são ricas nessas duas classes químicas, principalmente em versão líquida, a gente vai ter um problema de precipitação, por exemplo, de alcaloide. Então, você não vai ter o efeito adequado. Ou você tem, por exemplo, não interações ali na fórmula, mas você tem interações, algumas ações no organismo. Então, vamos usar o exemplo aí da cúrcuma e da piperina, né? Que é comum. A piperina, ela auxilia na biodisponibilidade da curcumina, que está na cúrcuma longa. Por quê? Porque ela inibe uma tal lá da glicoproteína P, favorece a absorção e diminui enzimas de glucoronidação. Fica mais tempo essa curcumina rodando no organismo antes dela ser excretada. Então, veja, a gente muda um padrão farmacocinético de uma outra droga, porque não deixa de ser uma droga, né? A gente pode usar a favor, mas pode usar contra. E aí, quando essa piperina age lá na glicoproteína P,
não é só a curcumina que é substrato dela, tem um monte de medicamento que é substrato de glicoproteína P. Então, é uma coisa que a gente não pode se precipitar, né? Cometer uma empresa, a gente tem que ir analisando tudo isso. Muito legal. Mas tem essas interações entre elas, né? Na fórmula, uma alteração na farmacocinética que vai implicar numa alteração na farmacodinâmica. Mais uma pergunta, Su. E nesse tempo seu de trabalho, né? Agora atuando mesmo à frente lá com o paciente e tal, que foi que você... Qual planta ou qual situação que você utilizou que você viu um resultado mais legal? Assim, você falou, nossa, de repente a pessoa tinha um problema X e com o uso da planta Y... A pessoa melhorou muito, você viu uma resposta legal. São casos assim bem diversificados. Depende muito ali da condição e da escolha assertiva, porque é difícil também, né? A gente tem uma grande discussão. Tem tantas plantas para melhorarem, por exemplo, sintomas dispépticos, que são comuns. A nossa população tem muitos, né? Sintomas dispépticos associados ou não com outras doenças. O próprio controle glicêmico, emagrecimento, né? O controle lipêmico, depende muito. A gente... não dá para dizer assim uma planta, né? Cada paciente responde melhor ali naquele contexto com uma, mas sistema digestório, principalmente, é onde o paciente responde relativamente bem, né? Se não tiver uma doença ali de base grave. A pessoa chegou e falou, tô usando tanto tempo, o medicamento não está fazendo efeito. Não está fazendo efeito, de repente você me deu aqui uma tintura, uma planta X. Uma planta X, acabou, você resolveu minha vida. Tem muitas. A própria alcachofra, né, é um exemplo. Sintomas dispépticos, a gente não dá valor nenhum, né, na alcachofra, e que é a Cinara escolhimus, que a gente utiliza principalmente, você tem respostas bem interessantes. Síndrome de intestino irritável, o próprio óleo da menta piperita, também tem que pensar a forma que é utilizada, né? A gente tem uma questão da cápsula gastroresistente para ajudar também nessa resposta clínica melhor. Então, os pacientes, alguns, né, conseguem responder melhor na utilização desse óleo. Mesmo no emagrecimento, algumas combinações de plantas, é difícil uma planta específica no emagrecimento, porque depende muito do quadro ali do paciente, né? O porquê que ele está com aquele excesso de peso, está naquele contexto. Então, algumas combinações. A gente tem a própria camélia, uma planta bem interessante para se trabalhar. Sabendo utilizar, né? Se o paciente não tiver nenhuma contraindicação, a camélia é uma planta bem legal. Né? O fazer os vulgares também diminui um pouco a digestão e, consequentemente, a absorção de carboidratos. Então, a gente tem ali alguns combinadinhos que, geralmente, né? Dependendo ali do caso, vão trazer... O Su, te considera a referência em fito no Brasil. Mas para você, quem são as outras pessoas assim que... Nossa, eu não chego nem perto deles. Tem muita gente. É que são áreas assim muito diversas, né? Mas eu vou dizer assim, nas experiências que eu tenho, né? Por exemplo, o professor Carlini, que faleceu há pouco tempo, que inclusive era um dos pesquisadores, né, em cannabis, em maitenos. É um cara assim que também abriu muitas portas nessa área da fitoterapia. Eu acho que o professor Luiz Marques, que inclusive é um professor nosso aqui da pós, ele não é midiático, é de uma outra geração, mas ele é um cara assim fenomenal, que entende muito, participa de pesquisas, ele foi um dos desenvolvedores também aí, né, nessa área da fitoterapia, que é de uma geração mais assim recente, mas a gente tem muitas pessoas que acabam, né, atuando nessa área e que muitas vezes não são vistas. Tem muita gente da academia, né, das universidades aí pesquisando, nossa, eu nem vou começar a falar nome, senão depois a gente esquece de algum, né, fica chato, mas tem muita gente bacana. Tem alguma universidade que é referência em fomentar esse tipo de pesquisa, não? Não, assim, não. Que seja específica, não. Muitas delas fazem, né, as suas pesquisas ali, então fica meio... não está concentrado, né, em uma universidade. A gente ainda não tem uma que fala, não, essa é a universidade-chave, referência, né, na fitoterapia. Ô, Su, me fala, mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro da nutrição, a gente trabalha com muita gente aqui na Plenitude, né? Muitos coordenadores, professores e tal. E eu percebo que você é a pessoa que mais conhece gente na área da nutrição, não só da fitoterapia, da nutrição como um todo. Toda vez que eu tenho algum grupo de estudo que eu estou com dúvida, você me dá, e você sempre tem gente que você conhece boa. Como é que você fez esse network todo aí? Poxa vida, nem sei, deixa eu pensar. Eu não sei, acho que como eu desde cedo, assim, da minha formação, acabei trabalhando também na área da educação, essa área foi sempre me chamando, né? Não sei, acho que a partir daí fui construindo, assim, um networking, E atuando também, né? Trocando ideia, estudando muito também, que eu gosto de estudar, então está sempre em algum lugar, acho que a gente vai
vai criando aí esse networking. Foi nas monitorias da faculdade que você percebeu que você queria educação, assim? Nossa, Renato, foi uma coisa tão engraçada. Como eu falei, eu gostava de estudar, né? Não gostava na escola, não. Na escola eu ia para as aulas, assistia, mas não era de estudar. Mas na faculdade eu encantei, gostava e era bem dedicada. E tinha uma certa, acho que não facilidade, mas pela dedicação ali, né? Aprendia fácil, ia bem nas provas. E comecei a ajudar algumas amigas da faculdade que tinham dificuldade, porque fisiologia é punk, né? Fisiopatologia, bioquímica, bem complicado. E elas começaram a me pedir cada vez mais para ajudar, para explicar a matéria. E chegou uma hora que eu passava muitas horas tentando ajudar. Sábado, domingo, tentava alguns horários ali do trabalho. E aí elas resolveram se reunir para me contratar como professora, como professora delas. Que legal. Olha que interessante. Aí eu saí do trabalho, fiquei com elas e daí comecei pelas monitorias também, né, que eu já tinha esse trabalho, e comecei a me dedicar na educação. Então, sempre tive em paralelo. Depois eu comecei a trabalhar em hospital, fui para essa área, né, da nutrição clínica, fazia ambulatório, fazia consultório, e estava sempre ali na academia também. E foi indo e foi crescendo essa área. E não sei, acho que talvez já esteja aí na missão, né, de vida, não sei, né? Alguma ligação. Mas começou cedo, assim, começou na faculdade. Tirando fitoterapia dentro da nutrição, qual que você gosta de falar também? Principalmente, assim, da nutrição clínica. Hoje nem tanto a área hospitalar, trabalhei quase 13, 14 anos nessa área, mas acho que uma área, assim, talvez de destaque é a área de alimentos com alegação de propriedade funcional, que é uma área também que eu gosto, eu acho que tem muito potencial, a gente subutiliza, né, ainda esses alimentos com propriedades funcionais, propriedades de saúde, então é uma área também bacana, e que inclusive o CFN em 2021 considerou uma especialidade, né? Legal. Dentro Essa a gente não criou ainda, né? Tem um pouquinho do Rodolfo, né? Rodolfo tem? Um pouquinho, né? Na nossa de fita a gente coloca um pouquinho, mas bem pouquinho. A gente dá ênfase para substâncias bioativas que são extraídas dos alimentos funcionais. Mas é uma área gigante também, tem muita coisa. Muita coisa. E, Sula, o que você... Hoje, o cara que está se formando na faculdade e tal, está saindo da faculdade, o que você indica para... Você indicaria, por exemplo, cara, fitoterapia é fundamental, você tem que fazer? Tá. Ou não? Tá. Independente da nossa pós. Eu ainda pensaria primeiro uma formação, se ele for para clínica, né, para nutrição clínica, eu ainda pensaria numa pós em clínica primeiro, até para ele saber utilizar melhor o fito depois. Porque ele vai entender melhor a aplicabilidade, ele vai saber fazer um bom diagnóstico nutricional, uma boa avaliação nutricional, vai entender melhor dos diagnósticos de doença, né, todo o processo de fisiopatologia, porque a fito está muito aí dentro desse processo da fisiopatologia, né? Entender a interpretação dos exames, quais são os principais exames, o que isso tem a ver com aquelas doenças. E aí, depois, na sequência, eu sugeriria uma pós-graduação em fitoterapia e substâncias bioativas, porque a nossa é dupla, né? Fitoterapia e substâncias bioativas. A gente não tem nenhum curso de pós-graduação que foque nesses dois pontos, né? Então, aí a gente vai ter muita coisa nessa pós que já vem, esse aluno já vai vir ali de uma base bem estruturada da nutrição clínica. E aí a gente consegue ter uma aplicabilidade melhor na vida real, né? Legal. Da fito. Agora, por exemplo, para quem já está lá na labuta, no dia a dia, já tem um certo tempo de formação, não tem nenhuma pós, aí acho que dá para ir direto para uma de fito, né? Porque ele já tem a vivência clínica. A vivência clínica, ela traz muito desenvolvimento aí do conhecimento, mas né? Independente da área que a pessoa for seguir, de repente materno infantil, esportiva, independente da área, a pessoa deveria fazer uma materno, não vejo relevância, porque a gente quase não tem evidência científica em materno infantil. Então, a gente vai ter assim uma aplicabilidade muito restrita, muito pequenininha. Valeria um curso rápido, né, para entendimento do que é possível e quais são os riscos. Às vezes, quem prescreveu foi um outro profissional, ele chega no teu consultório com aquela, né, utilização. Esporte é uma área interessante, mas qual que é a desvantagem para quem atua no esporte e quer uma pós em fito? É que a pós em fito ela não vai ser específica para o esporte. Então, ele vai acabar passando por todas as outras demandas, né, os outros contextos de saúde, e vai ter um módulo
ou 2, dependendo ali, né, sobre essa área específica. Mas é um campo também que tem crescido, né? Essa área do esporte, a utilização dos fitos para uma infinidade aí de possibilidades, né? Agora, a nutrição clínica, acho que é uma condição sine qua non, porque você vai esbarrar em um determinado momento com a utilização. Se você não prescreve, o paciente vai chegar com um fito e ele vai pedir esclarecimento, ou o médico prescrever, você tem que saber o que você tem que lidar ali na alimentação para maximizar também o resultado, gerar menos interferência. Então, eu acho que, principalmente nessa área da nutrição clínica, né, de uma forma geral. O cara com uma especialização, então, vou brincar aqui, né? Uma especialização de nutrição clínica e fitoterápica, ele vira um pré-médico, praticamente. Depende aí da definição, né? Mas ele tem, um arcabouço enorme, né? São muitas possibilidades terapêuticas. É que o médico vai ter também o diferencial em relação ao próprio diagnóstico, né? Da doença, que é uma polêmica, né? Se é realmente um ato médico ou não. Mas acho que nem vale a pena a gente entrar nessa discussão. Mas o nutricionista, ele vai ter muitas ferramentas e uma capacidade, com certeza. O médico é habilitado a prescrever fito? Ele precisa de alguma... não me lembro agora a resolução específica deles, né? Mas eles podem prescrever, sim, o fitoterápico, claro, sempre com aquela linha, né, de fundamentação científica. Para algumas, eu sei que eles exigem uma formação, uma habilitação específica, como a acupuntura, a homeopatia, né? O Conselho de Medicina acaba exigindo. Para a fitoterapia, eu acho que eles não exigem, não. E hoje tem muito mais médicos procurando também, né? A fitoterapia, querendo entender, ver quais são as possibilidades e onde a gente perde. E que eu acho que esse é um ponto importante. A fitoterapia, ela ainda tem alguns profissionais ainda criticam muito, né? Ela é pouco valorizada, às vezes até ela é motivo de críticas pesadas, né? Isso não funciona, isso é charlatanismo. Mas por quê? Porque a gente tem formações muito ruins, que é isso também, né? Uma vez eu fui num congresso médico e um dos médicos, justamente na palestra dele, estava falando isso. Ele falou, gente, tudo bem que muita coisa veio lá da plantinha da avó, veio da plantinha de outras gerações que consumiam, mas até chegar na qualidade de um medicamento, não vai ser o mesmo efeito um fitoterápico. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Ele trouxe o exemplo da metformina, que foi obtida também, né, de uma planta específica, mas não é a mesma coisa. Então, isso daí não dá para acreditar. Isso aí é charlatanismo, isso aí quer vender produto. Mas não é. A gente tem que saber qual que é a forma de utilização. Hoje, a gente tem estudos aí avançados em relação à formulação. Então, a gente tem que saber como que aquele produto... qual que é a melhor forma de utilizar aquela planta medicinal para conseguir um resultado X. Então, o charlatanismo está nessa questão da forma como muitos profissionais acabam abordando o assunto. Essa plantinha aqui, eu me lembro de ouvir uma vez na CBN, acho que foi um intervalo ali, uma propaganda, unha de gato. Serve para unha encravada até o câncer. Gente, isso é um crime, né? Não é assim. Então, peraí, né? Então, é aí que está o perigo. Sim. Assim parece mesmo, aí é panaceia, né? Mas não, a gente tem que saber. A unha de gato tem estudos comprovando ali a ação anti-inflamatória, mas de que forma? Tem uns alcaloides específicos, uma concentração específica, não pode ter outro tipo de alcaloide. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Se tiver uma boa formação, aí tem ciência, né? A ciência que vai dar a base. E é por isso que é importante, tanto o nutricionista, vamos falar do nutricionista, né? Mas o profissional da área da saúde, ele entender aquilo antes de simplesmente prescrever, que a gente estava falando ali agora há pouco. Hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas em receber algo pronto para poder amanhã usar no consultório. Mas na realidade eu tenho que entender aquilo, como que é, por que é, etc, etc, né? Isso é muito comum, né? As pessoas querem... Eu tenho uma amiga que fala do copia e cola, né? A receita copia e cola. Você dá o Ctrl+C e você vai para o congresso, para um curso, pega o Ctrl+C, guarda. Quando você chega no consultório, você dá o Ctrl+V no seu receituário. E é exatamente isso, né? Tem que ser o contrário. Você tem que buscar entender o porquê que você vai prescrever aquilo, né? Num porquê bem complexo. Não é simples você tomar essa decisão. Vamos pegar o exemplo das plantas para emagrecimento. Tem uma infinidade de plantas que podem ser ali coadjuvantes, né, no processo de emagrecimento. Mas cada uma pode agir de uma forma. Uma vai ter estudo mostrando que ela vai agir mais no metabolismo ali, interferindo na atividade lipolítica. A outra reduzindo a atividade de enzimas que digerem carboidrato. A outra que não sei o quê. Então, dependendo do paciente, eu vou ter que fazer uma escolha de acordo com a demanda clínica, né, o contexto daquele paciente. Então, eu tenho que entender isso. E eu preciso saber também que
muitas vezes, por essa forma de ação, eu vou ter um efeito, posso ter um efeito adverso X, posso ter um risco Y, né? Como que ela foi utilizada, e não pode ser uma coisa, uma inferência, é muito comum isso. Eu leio lá um artigo científico, está lá em ratos, em camundongos. Essa planta teve uma atividade lipolítica, os animaizinhos ganharam menos peso, ou perderam, chegaram a perder peso, e eu vou lá e faço uma extrapolação lá no meu consultório. Tem um gap enorme, né? De um estudo com animal, estudo em humanos. E eu tenho que ir para estudo em humanos. Mas que tipo de estudo é esse também? Porque tem estudo que você vê lá, 12 pacientes, né? 6 no grupo controle, no grupo placebo, 6 no grupo ativo. Não teve ali um controle de mais nada, as variáveis lá malemar controladas. Não dá para sair replicando também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É uma escolha que ela tem que ser cuidadosa e a gente tem que conhecer os porquês. Não dá só para copiar e colar. Essa planta é indicada para isso, essa planta é para isso. Não é, né? A gente estava falando da cúrcuma. Eu falei de dor abdominal, falei de risco de hepatotoxicidade. Uma outra coisa que a gente esquece, a cúrcuma é uma das plantas com maior atividade colerética. Se eu pego um paciente com litíase biliar, por exemplo, ele vai dar uma chegadinha lá no pronto-socorro, né? Com dor, porque as pedrinhas dele lá vão gritar de tanto se mexer. E isso se não obstruir um ducto, não der uma pancreatite aguda. Então, tudo tem que ser com muita cautela, né? E para isso a gente tem que construir um conhecimento. Não dá para ser um bate-papo de WhatsApp. Você comentou, acho que do seu pai, né? Brincando. Mas os profissionais também, às vezes, fazem isso. Gente, estou aqui com o paciente, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu preciso de um fito porque o paciente não está evoluindo, ele quer sair daqui com alguma coisa. E aí vai alguém e responde, prescreve 200 miligramas de tal planta. E aí, quem que é pior, né? Quem perguntou ou quem respondeu de uma forma imprudente? Então, calma, quem é o paciente? Vamos com calma, né? Vamos entender o que ele tem, quais são as doenças, os riscos, como estão os exames, que exames ele tem. E aí, pensar na melhor alternativa, mas não são 200 miligramas. Quem são esses 200 miligramas da cúrcuma? Né? É um padronizado ali a 20% de curcumina, só que com uma estratégia lá de formulação fitossômica, é uma coisa. É a 95% de curcuminoide sem associação com nenhuma formulação. Então, 200 desses, 200 do outro, são coisas totalmente diferentes, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Que aí é onde eu digo, né? Se a pessoa se aproxima um pouquinho mais da fito, vai entender que é bem complexo e não dá para sair da faculdade prescrevendo. Mesmo os chás medicinais, infusão, decocção e maceração. A gente tem que ter um conhecimento mínimo ali, né? Então... Legal. Su, uma pergunta que nosso time de vendas recebe muito, que eu já te perguntei, mas seria legal você falar aqui pra gente deixar gravado. Tá. A galera pergunta, mas essa pós de vocês de fitoterapia tá de acordo com a norma do CFN? Eu posso atuar depois com prescrição de fitoterapia? Isso é muito comum, né? Eles perguntarem. Então, vamos aproveitar para deixar claro. O que o CFN exige hoje, lá pela resolução 680 de 2021? A habilitação em fitoterapia. E hoje o CFN ele dá 2 possibilidades. Uma, que é a pós-graduação, certificado de pós-graduação em fitoterapia, ou o título de especialista em fitoterapia. Se o profissional optar pela pós, o que ele tem que tomar cuidado? E que na nossa pós aqui isso está bem tranquilo. Precisa ser uma pós reconhecida, né? A instituição precisa ser reconhecida pelo MEC, então temos lá um checkzinho aqui. Tem que ter pelo menos 200 horas de carga horária de disciplinas específicas em fitoterapia, então outro checkzinho, que é o que a gente tem aqui. E depois que terminar, tem que submeter esse certificado, entrar lá no site do CFN, pedir habilitação, né? E eles vão analisar, vão ver a validade da documentação, e aí você recebe do seu CRN lá a habilitação para atuar com fitoterapia. Então, o certificado de pós-graduação nosso aqui da Plenitude, sim, vai dar essa possibilidade de solicitar a habilitação. Só não vai estar direto, né? Tem o certificado, estou habilitado. Não, tem um trâmite administrativo. Tem que fazer uma... Isso, que é bem simples. E qual que é a diferença do outro? Eu não entendi. É o título de especialista. O título de especialista, vamos pegar um exemplo mais comum aqui para a gente, é a ASBRAM, né? Associação Brasileira de Nutrição. Seria uma possibilidade. Lá, o processo vai acontecer por prova, né? Então, o nutricionista se submete a um processo ali de uma prova, que ele tem que atingir uma pontuação, tem que sempre acompanhar os editais, mas 70 pontos é o que estava até então. Se ele atingir, ele já recebe esse título de especialista e a mesma coisa, ele entra no site do CFN e submete essa documentação. Legal. E aí, Hugo? Nossa, papo bem top com a Su.
Se eu posso fazer uma pergunta idiota para uso pessoal? Me coloca em saia justa, Não, vamos lá. para uso pessoal mesmo. Falamos de cannabis, né? Falamos de... Posso usar cannabis? Pelo amor de Deus. Não, Tô brincando, imagina, tô brincando. Eu vou tomar chá daqui a pouco. Tá. Eu tenho o chá em saquinho, Tá. eu tenho esses modelos Nespresso da vida. Tem diferença? Ótimo, mas é uma ótima pergunta, não é idiota, não. Isso é bem, bem discutido, inclusive, né? O que acontece? A gente precisaria ver quem são esses chás que você está consumindo. Por quê? Se for um comercializado no mercado comum, no supermercado, eles não têm a proposta de atuar com uma finalidade terapêutica. É uma pegada de alimento. Eles entram no mercado como alimento. Então, pode ter uma parte da planta que não interessa, que vai diminuir a eficácia ou a efetividade ali do que você está buscando. Pode ter partes, às vezes, que tragam algumas substâncias que também não são interessantes, que interfiram. A concentração pode estar mais baixa. Então, vai depender de quem que é esse chá. Tem até um estudo, acho que é do Sul, não vou lembrar o nome dos autores, eu sou bem ruim para nome de pessoas, mas é uma galera do Sul que fez uma análise dos chás que eram comercializados nos mercados lá em saquinho, né? E uma boa parte deles atendeu o que era esperado para utilização e finalidade terapêutica. Mas é muito difícil, né? É no escuro que a gente vai acabar pegando ali. Então, para finalidade terapêutica, a gente vai buscar os produtos específicos da área. Mas tem diferença do saquinho para cápsulazinha? Então, vai depender do como que ele está lá dentro. Vai depender de como ele foi processado. Porque na cápsula também tem pouquinho. Né? Então, depende se não esses fitoquímicos não foram perdidos ao longo do processamento. Então, vai depender da finalidade terapêutica. A gente vai ter que analisar uma série de aspectos, né? Como que foi plantado, assim, não é tão genérico. A qualidade da semente da planta. Tem planta, é interessante, a gente tem um professor que é o Marcos Fulano, na nossa pós, que é um engenheiro agrônomo, né? Então, ele explica um pouquinho também dessa questão do plantio. Tem planta que precisa apanhar para ela produzir os fitoquímicos. Se ela não passar por esse processo de agressão, ela não produz o metabólito secundário que a gente precisa. Tem planta que só pode ser colhida depois de 6 anos, o Panax, por exemplo. Então, vai depender. Se nesse saquinho tiver esse carinha aí bonitinho, seguindo todos esses padrões, talvez a gente tenha, né, um efeito. Mas depende muito da planta, da finalidade terapêutica. Legal, Sol. Né? Muito bom, muito gostoso o papo. Legal. Bom, né? Bom trazer esse tipo de... Esse conteúdo é um conteúdo bem legal, bem importante. Tomara que chegue em várias pessoas aí, principalmente pessoas da nossa área, né? Que possam se ligar interessar também, né? Que é importante estudar, fazer essa pós-graduação ou outra pós-graduação que seja, mas é importante realmente estudar, porque não ter bolinho, segurança, não. Né? Ter perícia, né? No que faz. É uma vida, né? É a vida de uma outra pessoa que está ali e você tem que ter muita responsabilidade. Às vezes uma atitude, uma decisão precipitada nossa pode implicar num risco importante à saúde daquela pessoa, né? Legal. Então... acho que faz parte da profissão também, né? A gente está sempre estudando e se dedicando e tendo essa responsabilidade na prescrição. Su, só te agradecer e dizer que a gente se sente honrado em ter você como Poxa, eu que agradeço. Obrigada pelo papo, obrigada pela oportunidade, pela parceria, né? Estamos aí já caminhando para mais uma turma, então isso é muito bacana ver o trabalho fluindo, né? Sim, de uma forma bem legal. E parabéns pela iniciativa também, o trabalho de vocês. Obrigado mesmo. Obrigada. Valeu pessoal. Obrigada. Valeu.